O ministro Dias Toffoli definiu que a cadeira então ocupada por Deltan Dallagnol na Câmara dos Deputados deve seguir com o partido dele, o Podemos. Toffoli acatou o pedido do próprio partido. A legenda contestou o entendimento por parte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que determinou que a vaga do cassado Dallagnol, deveria ficar com Itamar Paim, que é do Partido Liberal, o PL. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná foi na contramão do Tribunal Superior Eleitoral. Ao rejeitar o registro de candidatura de Dallagnol, o que de fato o fez perder o mandato de deputado federal, o TSE avisou que os votos deveriam ser, abro aspas, computados em favor do partido, fecho aspas. Ou seja, o mandato ficaria com o Podemos. Segundo Toffoli determinou, a posse de Rauli na Câmara deve ocorrer, independentemente da questão do quociente eleitoral. Como a decisão se dá em caráter liminar, ela poderá ser derrubada por algum outro ministro do STF. Além disso, o ministro Toffoli negou a suspensão da decisão que cassou o mandato de Deltan Dallagnol. Toffoli apresentou duas justificativas. A primeira é que não houve flagrante ilegalidade, abuso de poder ou tentativa, ou teratologia na decisão do TSE. E a segunda é que o acórdão do TSE ainda não foi publicado e que uma decisão do Supremo Tribunal Federal seria prematura. Nelson Kobayashi, vamos começar aqui explicando o juridiquês para a nossa audiência. Porque a gente tem batido aqui sempre que esta decisão ela foi tomada sem respaldo da lei. Agora, vamos imaginar que ela tenha se dado, dentro da lei. Vamos imaginar isso. Partindo desse pressuposto, as perguntas que as pessoas de casa têm por que é que a Câmara já declarou a cassação do mandato se ainda cabe recurso? Segundo, não tinha que ser observado o coeficiente eleitoral? Por que houve essa quebra para o Podemos? E terceiro, você acha que essa decisão pode ainda ser revertida? Vamos lá. Primeiro, muito boa tarde a você, Pavinato, Ricardo, Negão, professor Suano, toda a nossa querida audiência. Em relação à primeira pergunta, por que a Câmara já bateu o martelo em relação à cassação do mandato se ainda pode ter recurso? A resposta é simples, porque qualquer recurso que exista contra a decisão do TSE não terá efeito suspensivo. O que significa isso? Que a decisão do TSE pode ser executada de imediato, como é para ser, como ocorreu. O efeito suspensivo, ou seja, esse poder de suspender a questão processual até que haja o julgamento do último recurso, só é aplicado em casos excepcionalíssimos, como, por exemplo, foi provocado o ministro Dias Toffoli, que negou, e acertadamente negou, este efeito suspensivo. Então, está certa a decisão da Câmara de já dar seguimento, cumprimento a uma ordem judicial que não está suspensa, que está valendo, que está vigindo para essas pessoas aí. Então, essa é a primeira questão. Segundo, em relação ao quociente eleitoral, essa é uma questão muito técnica do direito eleitoral que eu, sinceramente, não tenho conhecimento, é preciso que seja um especialista em direito eleitoral. Sei que tem correntes para os dois lados, pessoas que dizem que os votos do Deltan deveriam ser anulados, e uma outra corrente, que é a que eu acho que é a mais certa, é que, como na ocasião da eleição ele estava, teoricamente, apto a ser votado, aqueles votos devem ser computados para o partido, para o Podemos. Então, eu acredito que seria o ideal, apesar de existir corrente contrária que diria, por exemplo, em reflexo disso, que os votos deveriam ir para o PL, no recálculo geral dos votos lá no estado do Paraná. E terceiro, se essa decisão do TSE vai ser reformada, eu acredito que não, por um simples motivo, porque o recurso que cabe contra essa decisão do TSE é o recurso extraordinário. O que significa esse recurso extraordinário? Que ele só pode ser levado ao STF para discussão de constitucionalidade. Não pode discutir fatos. E a decisão do TSE se baseou no fato de haver uma suposta fraude.
a decisão que entendeu por fraude diz sobre fatos. E esses fatos não podem ser levados à revisão do STF. Então, o STF, quando se deparar com esse recurso extraordinário, deverá partir de uma premissa imutável que nem que queiram, eles não podem mudar, de que houve fraude. Então, se limita muito o poder do STF, neste caso, simplesmente a respeito das questões de constitucionalidade. Uma tese que poderia ser avocada pela defesa, que eu não sei se consta no recurso, seria, por exemplo, a de que o artigo que prevê a causa de não elegibilidade seria inconstitucional por afronta a presunção de inocência, por exemplo, porque se baseia simplesmente na existência de um processo sem condenação prévia. Mas eu não sei se isso vai ser levado e, se for levado, acredito que não terá chances de êxito. Agora, o Nelson tocou no ponto aqui, a presunção de inocência. O Deltan ele foi culpado com presunção de culpa. Isso. Não tinha nem processo, estava sendo investigado. Eu acho que ele vai fazer. Aí, chega... Aí, o que o povo vê? Olha a cena que bonita. O cara que estupra e mata, ele não pode ir preso antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Inocente. Né? Ele é inocente. Agora o Deltan já tem que... É imediato já. Ele... Pá! Assim, sai, Deltan. Né? Ele que era um investigado por coisas que nem um pouco se assemelham com um estupro seguido de morte. Que recado que o povo recebe com isso? Estupra, mas não mata, é isso? É, praticamente isso, né? O Deltan, ele é um criminoso. O Deltan cometeu o crime de combater o crime. O que no Brasil é o pior dos crimes. Você não pode combater o crime no Brasil, porque senão um dia a casa vai cair para você. Há muito tempo que já estão tentando acabar com Lava Jato, há muito tempo que estão indo atrás de Deltan Dallagnol, há muito tempo que estão indo atrás de Sérgio Moro, e dessa vez parece que o sistema conseguiu. Não é só acabar com Deltan, não é só o acelero em tirar os direitos do Deltan, caçar o Deltan. Não, tem que haver uma humilhação. Tem que haver também o expurgo, para que outros não tentem seguir o exemplo de Deltan Dallagnol, para que outros não tentem seguir o exemplo de Sérgio Moro no passado. O próprio Sérgio Moro hoje está aqui, tá esperando a vez, porque ele sabe que vai chegar a vez dele. Ele sabe que vai chegar a vez dele. No caso agora com Deltan Dallagnol, tem que haver uma humilhação pública, Pavinato. Tem que haver sabe aquela coisa que tinha antigamente de você cortar a cabeça e espetar na entrada da vila para que todo mundo pudesse ver? É exatamente o que está acontecendo com o Deltan Dallagnol. O meu medo agora são os próximos juízes, são os próximos procuradores que vão pensar 10 vezes. Pouco antes da gente começar aqui, quando a gente viu aqui, a gente vai falar do Deltan e tal, a gente estava até conversando aqui sobre, cara, o que o Deltan é agora? Não é? Não é essa pergunta? Tipo assim, quando o Sérgio Moro deixou o ministério, a gente se perguntou... O cavalo só falava inglês, menos que o Jorge Viana. Até o cavalo do Chico Buarque falava inglês, o Jorge Viana não. Você entendeu, Pavinato? E isso a gente tem que começar a colocar nossas barbas de molho, porque a gente vai ver um desmonte geral. O próprio presidente da República disse em entrevista ali para todo mundo ver, não foi uma câmera escondida, não foi um gato que fizeram no telefone dele, não. Não teve Holanda, nem o Gil. Nada, teve todo mundo ali, ele dizendo o que ele pensava sobre o Sérgio Moro e o que ele queria fazer com o Sérgio Moro, que era o principal pensamento. Eu nem posso repetir aqui as falas do próprio presidente da República, por ser palavras de baixo calão. Entendeu? Então, daí você já tira... Agora, a última fala do Valdemar da Costa Neto também, dando razão ao Lula, daí você já tira E a desculpinha esfarrapada do Valdemar? E a desculpa esfarrapada do Valdemar? Entendeu? O Valdemar da Costa Neto, eu sempre falo que ele está deslumbrado com a audiência, porque em tantos anos que ele está na política, essa é a primeira vez que ele vê tantos holofotes virados para ele, sem ser de militância, porque normalmente o político está acostumado com uma coisa de uma militância, de movimentos, isso, e agora ele está vendo esse novo modus operandi do povo, que é simplesmente o povo mesmo está atrás, porque isso aqui deu poder ao povo. Então, o Valdemar da Costa Neto está deslumbrado, ele está toda hora aparecendo, e ele quer dar entrevista, ele quer aparecer e dar opinião e tal. Mas aí a gente está vendo a ladeira abaixo que o Brasil está indo. E quem está comandando esse barco, né?
esse ônibus que está indo ladeira abaixo. E agora vai ser ônibus popular ainda, com diesel mais caro. As ideias de Tá tudo certo, porque vai ser diesel. Tá tudo certo porque é com amor. É, com amor. É, com amor, com amor. Ah, o amor. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É aquele pileque que não dá dor de cabeça no dia seguinte. Esse é o amor do Brasil. Professor Marcelo Suano, a gente viu aqui, né, esse vai e vem do caso Deltan. Eu ainda acho, eu tenho esperança que o STF possa reverter. Sabe por quê? Porque nós temos lá a Rosa Weber, que era lavajatista, não sei se mudou, né? O Fachin era lavajatista, nós temos lá o Fux, nós temos o Barroso, que era lavajatista, tem o André Mendonça, o Cássio Nunes, então eu não sei. Mas a questão é a seguinte, o Valdemar, né, ele ter dado esse pitaco, e depois ele veio dar aquela desculpa esfarrapada, que não queria dizer o que disse, mas disse e redisse, na sua desculpa, que ninguém entendeu nada daquilo, nada, não dá para entender nada. Sendo que o julgamento no TSE do presidente Bolsonaro foi sarcasticamente marcado para o dia 22, né? Foi sarcástico, e ele está na reta do TSE da mesma maneira que o Dallagnol. Ele está sendo ameaçado de inelegibilidade por um crime que não existe no Código Eleitoral, que é o crime de abuso de poder político. Não tem esse crime lá. Então, se Bolsonaro se tornar inelegível, vai ser também por uma afronta à lei ou por uma extensão, um entendimento extensivo que é impossível por uma lei que implique em condenação. Logo, o Valdemar da Costa Neto, com esse posicionamento, nós discutimos ontem aqui, ele está meio que rifando o Bolsonaro também. Você acha que o Bolsonaro ele devia se manifestar quanto a isso, tanto no caso do Dallagnol, ou ele prefere não falar do caso do Dallagnol para não prejudicar eventualmente o caso dele? Como é que o senhor vê esse imbróglio todo? Pavinato, inicialmente boa tarde a ti, boa tarde ao Ricardo, ao Negão, boa tarde ao Nelson, a produção e a toda essa equipe maravilhosa da Jovem Pan, esse povo fantástico que nos acompanha. Olha, primeiro, eu vejo que o Bolsonaro está extremamente fragilizado. No Brasil, nós não temos vínculos ideológicos, nós não temos crenças em projetos de governo ou projetos de país, mesmo porque não há projetos de país. Aparece esporadicamente, mas os projetos são jogados fora em função das necessidades políticas e da luta pelo poder. Esse é o primeiro ponto. O Bolsonaro, a prova de que ele não vai se manifestar e que não adiantará se manifestar, decorreu muito recentemente quando ele apoiou a candidatura do Ricardo Nunes ou manifestou, pelo menos, favorável, se não favorável, acenou do Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo, tendo um indivíduo que sempre esteve ao lado dele e foi um dos poucos que não o traiu ou não se voltou contra ele, que é o caso do Ricardo Salles. Ricardo Salles tem, dentro das suas características morais, a lealdade. E ele acompanhou até o final, enquanto muitos ficaram chutando o Bolsonaro de todos os lados, ou saíram. Então, nesse sentido, não acredito que o Bolsonaro vai fazer qualquer manifestação. Não digo isso que ele o faz porque ele é um mau caráter, não é isso, é porque ele está fragilizado, ele está tentando entender, afinal de contas, o que vai ocorrer. Mesmo porque é muito evidente que haverá condenação contra ele, independentemente de existirem leis ou não. Porque isso é irrelevante. Por exemplo, você falou assim, a Rosa Weber era lavajatista. Uma das poucas coisas que ficaram claras para o povo brasileiro, para o cidadão brasileiro, é que os 11 ministros eles não têm posicionamentos em termos de ideologia, são universos à parte, parecem universos paralelos que foram construídos para interpretar ou para tentar exemplificar a sociedade brasileira. Então não existe isso, eles vão interpretar de acordo com a necessidade do momento para atingir tal ou qual personalidade que lhe diz respeito, uma vez que já tem muito tempo que nós não estamos preocupados em seguir o arcabouço jurídico. Com todo respeito aos dois juristas que aqui estão presentes, poucas vezes, eu acho que no mundo, se apresentou um arcabouço jurídico tão confuso, tão fraco, tão atrapalhado, tão estranho quanto o brasileiro. Vamos pegar o caso do TSE. O Nelson falou, é uma questão de tecnicalidade. Olha a esculhambação que é isso. Primeiro se fala do quociente eleitoral. Perfeito. Quociente eleitoral amparado, 201.129 ou 128 votos, alguma coisa assim. Era isso que era necessário o quociente eleitoral. Aí tem uma regra estabelecida que para você se cacifar, você tem que ter 10%. Razão pela qual o membro do PL não poderia.
Ele não poderia porque ele só tem, por 10% são 20 mil votos, ele só tinha 10. Aí o que faz? Como não existe nada fixo estabelecido, fica a discussão se deve ou não retirar os votos do Deltan. Porque se retira os votos do Deltan para computar, cai o índice, os 10%. E aí pode dar... Qual é a conclusão que a gente chega? A gente só chega a uma conclusão. Nós não temos um arcabouço jurídico que produza credibilidade, ou seja, nós vivemos uma insegurança jurídica para qualquer coisa. Essa é a razão pela qual as regras que vigem e chegam lá no Supremo ou chegam para qualquer juiz de primeira instância são regras que ele pode interpretar como ele quiser, porque a gente não sabe, afinal de contas, se aquele peso tem apenas uma medida expressada como valor, ou então aquilo pode ser interpretado diante de todas as lacunas que nós temos na nossa legislação e os erros que foram cometidos, desde o ativismo judicial dos nossos deputados, até gerar o consequencialismo jurídico que vai produzir o ativismo judicial daqueles caras. Já que essa porcaria aqui não tem nada escrito, o Estado sou eu, o legislativo sou eu, ele interpreta como você quiser. Para de interpretar e começa a impetrepar as leis. Sim. Você empetrepa tudo, não é? Basicamente não presta mais isso. nada. Com todo respeito, pode até ficar feliz que os juristas se incomodam por uma razão muito simples, porque os juristas querem apresentar para a sociedade brasileira de que tudo que tem aí tem um norte lógico. Não tem norte lógico. Não tem. Pode ficar até... Não tem, Nelson. Não tem um norte lógico. Com todo respeito, o norte lógico que aí está, mostra para a sociedade, pode até rir, fazer deboche, mas isso não me interessa. Por qual razão? Porque eu não estou falando como um jurista que colocam 2 juristas e eles não sabem, afinal de contas, como aplicar essa lei. Não sabe mesmo. Não sabe. Mas para o cidadão que fica, o que fica é apenas o seguinte: quanto que vai custar a minha consulta para o jurista? É só isso, nada, advogado. Porque advogado ninguém paga consulta, é uma tristeza. Mas está lá numa tabela da OAB. É uma tristeza. Mas está na tabela da OAB. Se não paga, é problema do juiz. É problema do advogado. Mas essa é a grande questão que fica. Como cidadão, para mim, ou para todos aqueles que não são juristas, não adianta os juristas estarem dizendo que não existe um norte. Para nós não tem norte. E nós me arrependo de não ter feito medicina, sabe? E eu me arrependo de não ter feito direito, porque eu passei em 6º lugar para o vestibular de direito e fui fazer filosofia. Foi o maior erro que eu cometi na minha vida. Porque assim eu poderia ser chamado de doutor no meu 1º semestre. Não. Porque eu já vi isso. Nada disso. Eu vi isso na sala de aula. Interromperam minha aula, entrou um cara, 1º semestre, entrou um coordenador lá, doutor. Isso eu estou olhando para a cara dele. Isso é palhaçada. Pois é, mas essa palhaçada... Só queria o pagamento do boleto, professor. Isso é palhaçada. Agora, o Ricardo, né, com o mandato cassado, né, pelo TSE, o Deltan Dallagnol está negociando com o Podemos para receber do partido um salário equivalente ao de deputado federal, que atualmente é R$ 41.600. Ao que tudo indica, por nada, quase nada, né? Como se eu ganhasse isso, né? O que tudo indica, o Dallagnol já conversou sobre o assunto com a presidente do partido do Podemos, a presidente nacional, Renata Abreu. A ideia é a seguinte, a ideia é que o ex-deputado assuma um projeto de formação de lideranças políticas pelo Podemos. Porém, a assessoria da sigla afirmou que ainda não existe decisão sobre qual será o salário de Deltan. Ou seja, contratado ele está, é isso? Tiago, primeiro, boa tarde, Pavinato. Boa tarde aos meus colegas aqui da bancada. Boa tarde, quem trabalha num feriado, né? Boa tarde, é meio suspeito. Estamos vivos, é uma ótima tarde. Então, boa tarde a você que nos acompanha em todo o Brasil e no mundo. Eu conversei com o Gabriel Mello, que é secretário estadual do Podemos, e com a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu. Ela disse que, de fato, o Podemos tem o projeto de trazer o Deltan para trabalhar na formação política do país, do partido, Brasil afora, mas que ainda não foi ajustado se ele vai ter um salário equivalente ao de deputado ou não. Isso ainda vai ser discutido pela cúpula do partido. Mas que o Deltan deve ocupar um espaço dentro do Podemos e fazer um trabalho de formação política, parece que já existe aí um consenso dentro do partido, até para que o partido possa também acolher o Deltan, que sofreu, que é importante ressaltar, já falamos aqui diversas vezes isso, foi cassado de forma injusta, foi cassado ao arrepio da lei, porque foi exercido ali a futurologia, ele poderia cometer ou, enfim,
foi trabalhado ali o que não deveria ter sido trabalhado, que é o futuro. Como o professor Menos falou aqui, não tem mais nenhum regramento. E dentre não ter nenhum regramento, eu concordo com a decisão do Toffoli de que o mandato fique no Podemos. Porque quando a gente vota num deputado federal, nós votamos na pessoa e no partido político. Os 2 primeiros números dos 4 números de um deputado federal é o do partido. Os outros 2 é ali. A gente só não sabe disso, mas exatamente. O fato é isso. O cidadão não sabe, mas isso é um fato. Você vota no partido e no candidato. Você ensina isso no seu livro lá? Ensino, lógico. Acho que todo mundo tem. Ele está aí, inclusive, o manual básico para não ser enganado por político. Show de bola. Exatamente. Não, mas é importante isso, porque nós não sabemos mesmo. A gente fala aqui, dá risada, às vezes brinca, mas o cidadão não sabe o que faz um vereador, o que faz um deputado, a diferença de um deputado para um senador, e acaba acontecendo isso. Que quando nós votamos num partido político, no caso do legislativo, e na pessoa. Então o partido tem ali parte do mandato daquele mandatário. Quando o Deltan foi cassado agora, eu acho que seja justo que fique com o Podemos, mesmo que a gente sabe que tem uma outra legislação, mas a gente já falou que aqui foi ao arrepio da lei, inclusive a cassação do Deltan, que impediria, porque o primeiro suplente não atingiu 10% do quociente eleitoral, teve cerca de 11 mil votos, precisaria de cerca de 20 mil votos. Mas o Deltan também foi cassado sem poder ter sido cassado, numa legítima caça às bruxas que vai continuar. Vai continuar com o Bolsonaro, com o Moro. Ainda não acabou essa caça às bruxas. Podem acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Pelo menos nós descobrimos que o Podemos pode alguma coisa. Agora,